Aspectos quantitativos das soluções. Soluções são misturas em que o soluto é constituído de partículas muito pequenas, que facilmente se agregam ao solvente, sendo muito difícil de separá-los após a junção. Solvente é o que dissolve e soluto é o que é dissolvido. Os aspectos quantitativos das soluções envolvem as proporções entre quantidade de soluto e solvente. São muito utilizados, mesmo que de forma indireta, no dia a dia das pessoas, pois em situações rotineiras na vida de algumas pessoas, como medir a glicemia, está havendo uma das classificações e um dos estudos possíveis de se fazer acerca das soluções. Para isso, são envolvidos os seguintes conceitos preliminares: massas, volumes e mols do soluto, solvente e da solução. Soma entre os dois primeiros. Outra determinação importante é que o soluto é identificado em reações ou cálculos pelo índice numérico 1, o solvente pelo índice 2 e a solução não é indicada por índice nenhum. As fórmulas utilizadas para o cálculo e representações dos aspectos quantitativos das soluções são: concentração comum é a relação entre massa do soluto, grama, e volume da solução, litro. A fórmula é C é igual a M dividido por V. O C, que representa esse aspecto quantitativo, é em referência comum, tipo de concentração calculada e é determinado em gramas por litro. É muito utilizada no dia a dia, por exemplo, na embalagem de alimentos para indicar a quantidade de sódio, gordura, proteínas. Exemplo: se em 200 ml de um suco há 5 gramas de carboidrato, quantos carboidratos há em 1 litro? 1 litro está para 1000 ml, assim como X está para 200 ml. Após fazer a regra de 3, X vai ser igual a 0,2 litros. C, então, vai ser igual a 5 dividido por 0,2. C é igual a 25 gramas. Densidade. Relação entre a massa e o volume da solução, representada pela fórmula D é igual a M dividido por V. A medida de massa é quilogramas e de volume é metros cúbicos no sistema internacional. Porém, gramas por centímetros cúbicos é a unidade mais utilizada. Também é muito utilizada no dia a dia, pois é muito comum vermos experimentos para determinar se certos materiais afundam ou flutuam em água. A densidade da água, por exemplo, é 1000 kg por metro cúbico. Molaridade ou concentração molar. Relação entre mols do soluto, mols, e volume da solução, litros, representada pela fórmula M é igual a N dividido por V. Outra consideração importante diz respeito à quantidade de mols do soluto, que pode ser calculado pela seguinte fórmula: N é igual a Mzinho dividido por Mzão, em que Mzão é a massa molar do soluto. Assim, desenvolve-se ainda outra possível fórmula para se calcular a molaridade. M é igual a Mzinho dividido por Mzão vezes V. O M é determinado em mol por litro. Disse que para cada litro de suco gástrico há 0,01 mol de HCl. Exemplo: uma solução de 100 ml de volume contém 20 gramas de NaCl. Sua concentração molar é de 1 litro está para 1000 ml, assim como X está para 100 ml. Após fazer a regra de 3, X é igual a 0,1 litro. A massa molar do NaCl, obtida através da tabela periódica, é de 58,5 gramas por mol. Portanto, M é igual a Mzinho dividido por Mzão vezes V. M é igual a 20 dividido por 58,5 vezes 0,1. M é igual a 3,42 mol por litro. Título em massa. É a relação entre massa do soluto e massa da solução, representada por
T é igual a m dividido por m. Como ambas as unidades são grama, não há uma unidade de medida para T. Muitas vezes, esse título pode ser expresso em porcentagem, com fórmula T igual a m dividido por m vezes 100. Os usos são muito comuns no dia a dia, em produtos como vinagre, no qual vem descrita a porcentagem de ácido acético contido na solução. Título em volume. É a relação entre volume do soluto e volume da solução, dada por T é igual a V dividido por V. Também pode ser expresso em porcentagem, com a fórmula T é igual a V dividido por V vezes 100. Um exemplo de sua utilização no dia a dia é na embalagem de produtos como álcool, na qual é representada a quantidade dessas substâncias misturada com a água. Molalidade. É a relação entre número de mols do soluto e massa do solvente, e pode ser dada pela fórmula W igual a N dividido por M mol por quilograma. A quantidade de mols do soluto pode ser calculada por N igual a Mzinho dividido por Mzão. Assim, uma outra fórmula possível para a molalidade é W é igual a Mzinho dividido por Mzão vezes Mzinho. Fração molar em relação ao soluto. É a relação entre número de mols do soluto e número de mols da solução, como ilustra a fórmula X é igual a N dividido por N. Em alguns casos, será necessário calcular o número de mols do soluto e ou do solvente para a resolução do exercício. Para isso, basta utilizar a fórmula N é igual a Mzinho dividido por Mzão. Algumas vezes ainda será necessário calcular o número de mols da solução. Para isso, basta somar os valores encontrados para o número de mols do soluto e do solvente. Fração molar em relação ao solvente. Relação entre números de mol do solvente e da solução, como mostra a fórmula. X é igual a N dividido por N. Pode ocorrer a mesma coisa que ocorre em alguns casos da fração molar em relação ao soluto. Ou seja, em alguns exercícios, pode ser necessário calcular o número de mols do soluto, do solvente e ou da solução. Fração molar. Algumas observações são importantes, como o fato de que a fração molar sempre será um número entre 0 e 1, pois o número de mols do soluto ou do solvente será sempre menor que o da solução. É comum também o valor da fração molar ser pedido em porcentagem. Para fazer a conversão, basta multiplicar por 100 o valor obtido pelas fórmulas apresentadas anteriormente. Exemplo: uma mistura gasosa foi formada a partir de 0,6 mol de gás carbônico com 1,2 mol de gás nitrogênio. Determine as frações molares de ambos os gases da reação. Primeiro, devemos entender que o nitrogênio é o solvente, pois é o que está em maior quantidade. Então, N é igual a 0,6 e N é igual a 1,2. N é igual a N mais N. N é igual a 0,6 mais 1,2. N, então, é igual a 1,8. X, que é CO2, é igual a N dividido por N. X é igual a 0,6 dividido por 1,8. X é igual a 0,3333. X, que é N2, é igual a N dividido por N. X é igual a 1,2 dividido por 1,8. X é igual a 0,6666. É possível perceber, através dos cálculos, que não há uma unidade de medida para x, pois há uma divisão entre duas mesmas grandezas que resulta nele. A relação entre pressão parcial de um gás e pressão total do sistema é sempre igual à fração molar. Partes por milhão, ppm. Indica a quantidade de soluto presente a cada 1 milhão de gramas da solução. Ela é utilizada para as soluções em que o soluto está muito diluído. Pode ser expresso por 1 ppm igual a 1 parte do soluto dividido por 10 a sexta partes da solução. Em algumas situações, de tão pequenas as partículas e de tão diluídas, são adotadas ainda a parte por bilhão ou trilhão.
Se a solução for sólida ou líquida, essa concentração é dada em massa, se for gasosa, em volume. Esse conceito é importante para a definição de algumas leis que dizem a quantidade máxima de algum soluto dentro de uma solução, como é o caso do chumbo em água de abastecimento público, que deve ser de 0,015 ppm.